linha de passe, agora sim, para apresentar aqui os meus companheiros de bancada nesta noite. Paulo Calçade, Jean Oddi, Pedro Ivo Almeida e André Kfouri. No nosso papo agora há pouco, né, fora do ar, percebemos todos um André Kfouri inspiradíssimo. Então vamos começar nossa linha de passe com o André, concordam? Vamos lá. Para falar dessa vitória do Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras, André, com problema no avião, na volta da Colômbia, pouco treino e mais uma vitória. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Abel, boa noite, amigos, uma ótima noite a todos. Eu esperava um jogo mais desequilibrado a favor do Palmeiras em todos os aspectos, especialmente na questão do nível de competição. Mas o Vasco, antes de falar do Palmeiras e dos problemas que você mencionou, Abel, que certamente influenciaram no desempenho do time do Abel Ferreira hoje, o Vasco, ele tem conseguido, né, e claro, o Vasco perdeu hoje, sai de São Paulo sem nenhum ponto, uma situação que continua preocupante, quebra um pouco aquele momento que vinha passando, 3, 4 rodadas, resultados bons, desempenho bom, mas o Vasco mostra hoje que ele é um time muito mais capaz do que no começo do campeonato de dar ao jogo o ritmo e a dinâmica que interessam a ele. O Vasco tem, hoje, por exemplo, contra um dos melhores times do campeonato e um dos melhores times do Brasil há muito tempo, indubitavelmente, o Vasco criou problemas, o Vasco apresentou dificuldades para o Palmeiras, o jogo ficou equilibrado durante um bom período, o Palmeiras conseguiu colocar a sua superioridade, especialmente pela qualidade, pelo requinte técnico de um determinado jogador, que é um dos melhores do país e um dos melhores do Palmeiras, que é o Rafael Veiga, mas o Vasco conseguiu competir numa situação que não faz muito tempo, nesse mesmo campeonato, a gente viu o Vasco tentar e não conseguir fazer absolutamente nada, ser completamente controlado, ser submetido pelo adversário, às vezes até dentro do seu próprio estádio. Então, não creio que o fato do Vasco ter perdido hoje, de novo, que já não acontecia um pequeno período, seja um indício de que a inglória, né, porque a inglória, a luta do Vasco para escapar da Série B, do ponto de vista matemático, esteja condenada. Eu acho que não, acho que o Vasco tem que continuar nesse caminho. Já o Palmeiras, a gente não vai conseguir quantificar aqui, né, mesmo se a gente tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas, os especialistas da comissão técnica, a respeito do impacto da falta de treino, maior desgaste, o problema de logística, demora para voltar para o Brasil e o que isso significa em termos de preparação para o jogo de hoje, mas é claro que algum prejuízo houve e mesmo assim, equipes que têm jogadores como esse que você vê batendo essa falta, eu acho que a gente vai poder falar sobre ela também, que o Léo Jardim é mais um goleiro que mais uma vez leva um gol lindo, só que no canto que ele deveria proteger. E esse é um assunto que vale a pena a gente tocar também, porque uma coisa não exclui a outra. É um golaço de falta do Veiga, mas a bola passou por cima do Léo Jardim. De qualquer maneira, o Palmeiras continua se apresentando, na minha opinião, como a única equipe que, em tese, pode fazer algum tipo de frente ao Botafogo no que seria uma disputa pelo troféu, que não existe hoje porque o Botafogo não permite. Lembrando, já que você citou aí a disputa pelo troféu, mantidos os 11 pontos de vantagem do Botafogo, com a vitória do Botafogo sobre o Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse Palmeiras, que jogou com seu time titular, obviamente beneficiado pelo que ele fez lá na Colômbia. Claro. Porque já está decidido esse confronto diante do Pereira. Se tivesse algum tipo de dificuldade ou de aperto no jogo do meio de semana, provavelmente o Abel teria escalado outro time, né? Jean, boa noite, tudo bem? Perfeito, Abel. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso aí, acho que ficou muito claro que o Abel tomou a decisão agora de priorizar os próximos, quer dizer, um já foi, mas de priorizar os jogos contra Vasco e Corinthians em detrimento do jogo de volta contra o Deportivo Pereira. E ele seria maluco se não fizesse isso, né? Quer dizer, ele acaba tomando a decisão que me parecia até óbvia, né? Pelo placar que o Palmeiras conseguiu na Colômbia, pela diferença técnica que existe em relação ao Deportivo Pereira e apesar de todas as dificuldades que você citou para a volta de Pereira para São Paulo, o Palmeiras entrou com o seu time titular, aquele que tinha jogado já a partida de ida, uma mudança, né? Duas mudanças, na verdade, o Zé Rafael e a outra mudança na lateral direita ali, quer dizer, com o Mike
Mike voltando para a lateral direita, o Arthur voltando ao time. Mas acho que assim, uma decisão correta do Abel, olhando para o Campeonato Brasileiro, e eu sou daqueles que acho que, sim, antes de faltarem 10 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, quem tem condições de brigar para estar lá em cima tem que brigar, quem tem capacidade técnica para brigar lá em cima tem que brigar. Então, acho que é assim que se trata um campeonato por pontos corridos. E acho que o Abel faz muito bem, claro, graças ao placar que teve ali. Vamos discutir depois como foi o jogo. Então, acho que o Palmeiras produziu o suficiente para vencer, mas concordo muito com o André, olhando para o Vasco que a gente vê agora e o Vasco que a gente já viu em outros momentos. Esse não é aquele jogo em que você, em tese, né, se vai fazer uma previsão de pontos, onde você vai conquistar ou não os pontos para escapar do rebaixamento. Esse não é, teoricamente, aquele que você conta. Não, aqui eu vou conseguir 1 ponto com certeza. Não, se conseguir 1 ponto é lucro, pode conseguir 3, seria um lucro enorme. Mas, enfim, existe uma diferença muito grande entre esses dois times e pela diferença muito grande que existe entre os dois times, acho que o Vasco acabou fazendo uma partida com competitividade, né? No final pressionando, chegou a fazer o belo gol do Paulinho, a gente vai discutir o lance e tudo mais, mas Uma partida honesta, talvez? Seria acho que sim. Mais que honesta. Mais que honesta? Uma partida honesta, uma partida em que você vê peças que podem ser importantes. Para mim, por exemplo, o Medel fez um grande jogo na zaga. Mais um. Um grande jogo na zaga. Um jogador que chega sob alguma desconfiança, acho que até pelo quanto ele vinha jogando, né? Pelo quanto ele ainda poderia entregar, ele vai entregando. Para citar um nome apenas, né? A gente vai detalhar mais o jogo nos próximos minutos. Essa melhora do Vasco, ela é visível nos últimos jogos, né? Não só no jogo de hoje. Fosse aquele Vasco de 8, 9, 10 rodadas atrás, talvez o Palmeiras tivesse atropelado, vencido de outra forma. O problema é a pontuação, né, Pedro? 16 pontos ganhos, o Vasco já passadas 21 rodadas, apesar de ter um jogo a menos, né? Tudo bem, Abel? Um abraço a você, Calçade, Jean, o André, fã de esporte com a gente. Eu acho que a tônica do Vasco para esse segundo turno de campeonato vai ser um time competitivo, um time que vai dificultar até para os melhores trabalhos do ponto de vista de tempo, de organização, de mecanismo. Ele vai dificultar, porque quando você fala do Medel, eu estou com o Jean, é o Medel, é o Zé Gabriel que desce, é uma linha de 5, você trava um pouco o jogo do Palmeiras, que circula a bola um pouco lento. O Vasco hoje tem mecanismo para travar o jogo de bons times. Só que ele vai sempre olhar para uma conta que está aberta do primeiro turno. Então, só o ser digno, honesto, competitivo, debater o gol que foi anulado, se a história seria outra, perdeu por 1 gol só, dificultou, o Palmeiras teve que suar no segundo tempo por de criação, Abel teve que mudar, você vê ali uma mudança, no Richard a gente tendo que chegar um pouco mais, um Mike tendo que passar um pouco mais, porque o primeiro tempo estava difícil contra o Vasco, então o Vasco dificulta para um bom time de um trabalho sólido, mas só isso ainda é muito pouco, você vai estar sempre olhando para a tabela. Os adversários diretos, alguns perderam, com exceção do América, você não avançou. A conta é delicada, falta uma rodada a menos. O Palmeiras não vai ser o único adversário superior tecnicamente que você vai encarar. Então o cenário do Vasco, ele não é fácil por isso, porque fez 7 pontos em 9 disputados. Então agora, mas já era o Palmeiras na próxima semana. Tem uma conta, é muito difícil imaginar que esse time, quando tiver que fazer resultados, é um pouco o desenho do segundo tempo, depois que o Palmeiras faz o gol. O Palmeiras faz o gol, então o Vasco deveria buscar o resultado. Buscar, sair, sem uma criação. E diante de adversários que também vão saber travar resultados, você não é o único que se defende bem no campeonato nesse momento, vai ser sempre mais complicado. Não por acaso o time que faz menos gols no campeonato. O time que faz menos gols no campeonato sofre o gol contra o Palmeiras, no Allianz, segundo tempo. A perna já é um pouco mais pesada, as mudanças não foram boas. Você vem corelhando por ali, por mito. Acho que as mudanças fizeram cair um pouco de rendimento. Você vai se deparar com a sua situação, com a sua realidade. O momento é interessante, é como queiram chamar, honesto, digno, competitivo. Ele é interessante desde que o Ramon chegou com as peças, o Paê vem aí, mas o Campeonato Brasileiro não é só o momento, não é aquela sequência de 3 jogos, não é o confronto direto contra o Bahia da próxima semana. O campeonato é uma conta que você vai ter muita dificuldade para acertar do primeiro tempo. Dito isso, é um primeiro tempo, do primeiro turno, desculpa, é um primeiro tempo digno do Vasco, porque o Vasco sabia como se defender, não era aquela coisa de vai lá para trás, todo mundo dando bico para frente, não era isso, soube como dificultar um Palmeiras que foi para o jogo, o Palmeiras foi para o jogo, ele não simplesmente estava ali cumprindo na tabela, está todo mundo agora, o campeonato para mim ainda é do Botafogo, mas pela primeira vez a gente vê um time com 5 vitórias em 6 jogos, a gente falando, opa, se escorregar aqui, tem alguém se apresentando. Antes não tinha ninguém se apresentando. Então o Palmeiras foi para o jogo. E o Vasco competiu.
mas o brasileiro é muito mais longo. Essa conta lá de trás ainda está pesando. E é claro que é uma noite amarga, porque você vai se deparar com o Medel, com o Zé Gabriel, com o Paulinho. Você teria coisas para enxergar ali. Tô com o André. É uma notícia ruim, a falha do Léo Jardim, mais uma vez uma bola no campo dele. Pega bolas muito difíceis, mas é uma segunda vez que toma um gol no canto dele, a gente pode debater. São boas notícias de um time que evolui, mas tem a tabela. A tabela ainda pesa muito para o Vasco. Paulo Calçade, boa noite, tudo bem? Olá, Abel, olá, companheiros, boa noite para você que nos acompanha. Nem sempre a necessidade vai andar com a velocidade da formação de uma equipe. No caso do Vasco, isso é claro. O que eu vejo de evolução no Vasco, ele perdeu o Palmeiras e tem evolução? Tem. O Vasco era um time emocionalmente abaladíssimo, com uma situação de confiança e emocional de equipe rebaixada, que caminhava para o rebaixamento. Isso foi revertido, esse é o primeiro ponto. Então, se você resistir durante muito tempo ao Palmeiras, competir, é um bom sinal. Você está falando contra uma equipe, só para ter um exemplo, da final da Libertadores de 2020, que foi em 2021, o Palmeiras hoje tem 8 jogadores. O Everton, Marcos Rocha, Luan. Quem que saiu? Quem que saiu? Matias Vinha, Danilo e Luiz Adriano. Os outros estão lá, inclusive jogadores do banco. Então, é difícil jogar contra um time assim, que você tem. Isso é raro no futebol brasileiro. É raro de um ano para o outro. No caso do Palmeiras, é um Palmeiras que você olha, o time que o Abel assumiu em novembro de 2020, 5 de novembro de 2020, primeiro jogo do Abel. O Abel vai para o 3º ano dele. E quando você olha o time principal, olha aqui, meio de campo. Gabriel Menino, Rafael Veiga, Zé Rafael e Rony. Estou falando do time de 2021. Eles estavam todos aí. O Flamengo talvez tenha muitos também lá de 2019, mas já mudou de técnico trocentas vezes. Mas mudou o Flamengo mudou. Não tem muito. Tem Rafinha, Rodrigo Caio não joga, Maria, Arão já saiu. Exatamente. Que se muda. O Flamengo mudou muito. O Palmeiras é o mesmo, quase o mesmo. Então, é muito difícil você encarar isso. Então, a gente tem que olhar para o lado, pensando no novo lado do Vasco, como é difícil encarar essa equipe. Ficou preso na Colômbia, não ficou correndo na Colômbia, ficou lá preso numa situação esperando o avião, não é legal, mas aí que é a vantagem. Você tem uma equipe que é super competitiva, tem um modo automático que mesmo no dia que as coisas não estão excelentes, elas funcionam. Trabalho estabelecido, né? O técnico manda executar. E hoje foi esse dia. Estamos um pouco mais cansado. Ok, executa. Mas é um pouco mais cansado. Quando você sabe o que faz, é diferente de estar totalmente descansado, procurando um caminho. O ponto curioso disso, Calçado, me desculpe, é que esse problema que o Palmeiras enfrentou poderia ser uma oportunidade para o Vasco, né? Porque você vir ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras já é um grande problema. Mas se o Palmeiras teve um problema logístico e não conseguiu se preparar da melhor maneira, ou o treinador, né? Vamos supor que o resultado lá em Pereira não tivesse sido tão definitivo, e o Abel hoje falasse, não dá para colocar todo mundo, eu vou colocar meia dúzia, eu vou colocar 5 titulares. O Vasco poderia enfrentar hoje um Palmeiras um pouco menos competente, mas nem isso aconteceu, né? Nem isso o Vasco pôde experimentar. Certamente enfrentaria um Palmeiras bem diferente, né? É que eu não sei se o Calçado concluiu. Concluí. Eu acho que certamente enfrentaria um Palmeiras bem diferente. Acho que no fim das contas o Vasco pegou o Palmeiras titular. A gente vai poder até discutir a partir de agora e a julgar pelas atuações do Palmeiras na Colômbia, do lado direito ali, com o Mike como numa segunda linha mais avançada e o Marcos Rocha na primeira linha pela lateral direita. E hoje com o Arthur à frente e o Mike como lateral direito, eu até apostaria que talvez o time titular do Palmeiras esteja mudando. Então, que talvez a partir de agora, nos principais jogos, nos jogos grandes, o Marcos Rocha seja o titular na lateral direita e o Mike seja o titular ali no corredor ofensivo pelo lado direito. Acho que isso pode mudar. As atuações do Mike ofensivamente justificariam essa mudança do Abel, e acho que no fim ele já fez isso no jogo mais importante, que era o jogo da Libertadores contra o Deportivo Pereira. Claro que acho que ele até explicou o porquê. Tinha uma questão tática ali, é verdade. Ele queria largar o campo do Mike, porque o Arthur vem muito para dentro. Exato. E ele queria abrir a linha. Pé direito, pé esquerdo. Mas acho que pelo rendimento... O Dudu, né?
Então, e aí tem que ver o Dudu. Porque essa questão para o Palmeiras é muito determinante. O Palmeiras é um time, e a gente vem falando isso já há um bom tempo, que se ele perde 2, 3 titulares, ele tem muita dificuldade de reposição. Exatamente. Em outros momentos, o Palmeiras repunha melhor as peças que perdia. Hoje, hoje mesmo, para mim, assim, eu não vi essa boa partida do Richard Rios, por exemplo. Eu acho que o Zé Rafael fez muita falta. Então, assim, qualquer jogador titular do Palmeiras que saia, acaba deixando a desejar. Quem entra deixa muito a desejar. Então, acho que isso vai ser importante, ver qual vai ser a condição do Dudu, né, para os jogos, claro, semifinais da Libertadores, que o Palmeiras certamente vai disputar, o próprio jogo contra o Corinthians, enfim, é uma questão e acho que isso vai levar o Abel a dosar também cada vez com mais prudência a esses principais jogadores. Um detalhe curioso em cima do que você está dizendo, eu concordo que é difícil, né? O Palmeiras às vezes tem dificuldade para substituir à altura esses titulares que têm jogado tanto nos últimos anos, mas o curioso é que o Breno Lopes entra e a jogada que resulta na falta é uma jogadaça do Breno Lopes, partindo para cima, sofrendo a falta do Zé Gabriel. Que marcou o gol dessa final que eu falei lá em 2021. Exatamente. Só isso. Curioso, né? Porque a jogada do gol, onde nasce a falta, é do Breno Lopes, mas não estou discordando de você, não. Concordo com você. Eu queria falar especificamente sobre os 2 gols do jogo. O Abel tá maluco? Foi um gol só. Não, 2 gols, um foi anulado. E os dois foram lindos. 2 golaços. Já a gente vai falar do gol anulado do Vasco, né? Um lindo gol do Paulinho. Antes eu queria voltar no gol do Palmeiras, porque eu penso diferente do Pedro Ivo e do André. Talvez eu fique sozinho aqui. Quero ouvir o Jean e quero ouvir o Paulo Calçade. Eu vejo mais méritos do Veiga. E é um lance tão improvável a cobrança do Veiga, que normalmente quem faz gol... Uma coisa para mim não valida a outra. Eu também vejo Eu não vejo falha do goleiro, isso que eu tô querendo dizer. Não, aí que tá. Eu vejo, para deixar bem claro, primeiro, é um tremendo gol, é um lindo gol. Eu vejo mais mérito do Veiga, porque provavelmente há um cálculo feito pelo Léo Jardim, imaginando que um jogador canhoto ele fosse bater por fora da barreira no canto direito dele, não é isso? Se a gente puder voltar, se ele quiser a primeira colocar, movimentação dele é para a direita. Se ele quiser raro ele uma cobrança do jeito que ele cobrou, né? Se ele quiser colocar no meu canto aqui com o pé esquerdo, ou ele vai meter uma trivela na bola e é um lance de dificuldade tremenda, ou eu vou defender. Só que aí é uma coisa muito frequente e só os goleiros e os preparadores de goleiros podem falar com propriedade sobre esse tema. Quase sempre quando a bola entra no gol que o goleiro está, existe um pulinho ou um passinho para atrás da barreira, com medo de levar o gol no outro canto. E aí a bola vem, muitas vezes vem veloz, vem forte e entra, porque não dá para voltar. Foi isso que aconteceu hoje. Tem um pulinho para a direita e a bola vai para a esquerda. A gente tem uma imagem aberta. Eu não sei se eu estou carente, tão poucos gols de falta. Verdade, porque outro dia o Hulk fez um golaço. Eu vi muita gente criticando o goleiro de São Paulo, Rafael, e eu ainda falei, mas gente, quem ia pegar aquela bola do Hulk? Mas eu vi que eu estava em minoria e acho que estarei hoje também, hein? Estou olhando para os dois aqui. Aonde o Veiga coloca a bola, onde a bola termina é muito bonito. Agora, toca na trave tem uma imagem mais aberta. Se a gente olhar com calma, não sei se vai dar para pausar, mas o nosso João já colocou a imagem aberta com calma. O posicionamento todo corporal do Léo Jardim é de quem está direcionado para esse canto direito aqui, da barreira. E ele demora a pular para o outro. Não é que a bola passou embaixo da mão dele, foi um frangaço, que o Veiga não teve mérito. Não é isso. Só que ele faz uma aposta ali de entendimento e até isso tem a inteligência do Veiga. O Veiga surpreende algo que ele não fez. Só que ele faz uma leitura equivocada, ele demora a pular. Ele está um pouco avançado, é uma bola no canto dele. Então a falha não é exatamente o frango, não tem mérito do Veiga, clamorosa, o cara tem que ser criticado, barrado. Não é isso. Só que ele demora, não chega a saltar na bola, só dá tempo de esticar o braço, tá um pouco à frente ali. O Veiga disse para ele, não me truca que eu faço você pagar. E foi o que o Léo Jardim fez. Diga, Calçado. Eu acho que essa bola é muito difícil para o goleiro, assim, porque o que a gente viu ali é tão difícil que se o goleiro num lance como esse, ele tiver com o pé de apoio dele, ele tem um pé, na hora que se você vai para um lado, você tem este movimento de saída para um lado tem que ser feito por um dos pés, né? E do lado oposto também. Então, se você for trocar os pés na hora de fazer esse movimento, que lado vai a bola, e você só sabe disso no momento que ela é batida, ela está passando pela barreira um pouquinho antes,
você já dança, você dançou. Essa troca de vou para este lado, estava imaginando desse, então pode-se tomar o gol. Como ela vem numa curva assim muito grande e alta e bate no poste, se é uma bola que está passando pelo goleiro, é muito difícil de pegar. Eu acho sim um lance dificílimo. Se ela vem um pouco mais para perto dele, a gente poderia discutir. Todos pela os força goleiros também, né? Porque é muita força. Exatamente. A gente vê em câmera lenta, é outra vida ali. Na velocidade normal, com a curva que ela fez, eu acho muito difícil para o goleiro. Vejo assim, mas muito mais mérito do batedor, que pode escolher onde vai bater, para alguém que tem que induzir. Muito difícil acertar essa bola que o Veiga acertou. É porque eu acho que assim, quando um goleiro faz a aposta, e estou de acordo com o Pedro, ele faz uma aposta ali. Ele faz a aposta considerando que dificilmente o batedor vai conseguir fazer o que o Veiga fez. E é normal o Rafael Veiga. É o Rafael Veiga que ele está enfrentando. Eu sei, ou mas que tua barreira vai proteger. Mas não podia sair ainda assim, há muito tempo o Palmeiras não fazia um gol de falta, né? Quer dizer, talvez a própria aposta do Léo Jardim fizesse sentido. E aí eu olho um pouco, até dando as notas da bola de prata, eu olho também para o resto da atuação. Porque... Você tiraria pontos do Léo Jardim? Então, eu fiquei muito na dúvida do quanto tirar ou não tirar, e aí como eu estava um pouco na dúvida em relação à nota, eu acho que a nota dele é 7,5 pela atuação que teve. Alta? É alta, é muito alta para a bola de prata. Talvez pudesse ser 7, talvez possa ser 7. Estou, inclusive, aberto ao debate com os companheiros aqui. Eu já vi que a nota está baixando. Não, eu fiquei na dúvida, inclusive, entre o 7 e o 7,5. Porque o 7,5 ele teria, certamente, se não tivesse sofrido esse gol. Talvez até 8, porque ele faz duas ou três defesas. Tem o que ele faz antes também. Exato, eu tenho que considerar o que ele faz antes. Ele faz 2 ou 3 defesas bastante complicadas, mais 2 ou 3 defesas menos complicadas, mas assim, o Léo Jardim tem uma grande atuação no jogo. A gente pode discutir esse lance especificamente, e aí a pergunta é um lance para você tirar pontos numa nota do goleiro? Não é? Eu acho bastante discutível se é lance para tirar ponto do goleiro ou não. Por enquanto eu estou com 7,5, vocês concordam? Uma boa nota. 7, acho que vale. O problema é até as 10, a gente vai pensar. Tá bom, lá, tá vendo? Não é tão fácil. Você vai de meio e só, não, viu? De meio a meio. Não dá para quebrar mais? Não pode. Posso dar uma ligada pro Fernando Praz? Realmente, Fernando, o Praz, se você estiver assistindo, por favor, me diga. Se bem que o Praz ele tá dividido, hein? Vamos falar do... Olá, torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.